Olá, galerinha, professor Marcos Prado na área, com um novo capítulo aqui da nossa língua portuguesa, que é o estudo das orações coordenadas. Exatamente. É sempre importante nós estudarmos primeiro as orações subordinadas, para que então, depois, nós possamos aí estudar as orações coordenadas. Apesar de algumas gramáticas colocarem, né, a forma inversa daquilo que eu estou trabalhando. Eu acho mais interessante você entender primeiro a subordinação, para depois você entender a coordenação, que são ideias independentes, que se articulam, tá certo? Para estabelecer uma proposta ideológica dentro de um texto, tá? E são bem rápidas, são poucas, né, as orações coordenadas. São elas as aditivas, as adversativas, as explicativas, conclusivas e alternativas. Nós temos 5 somente. Então vamos em primeiro lugar aqui conceituar, né? Para que você tenha tudo bem organizado aí no seu caderno, como sempre objetivamos, tá? Ó, são orações independentes que se unem com uma proposta ideológica no texto. A coordenação permite o trabalho com as seguintes ideias. 2 pontos. Nós temos as aditivas, nós temos as adversativas, que é uma das formas de quê? De oposição. Eu tenho as explicativas, as conclusivas e as alternativas, tá certo? As aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas, beleza? Então, olhem só, prestem atenção. Percebam aqui o seguinte. A condição aditiva, ela pode ocorrer da seguinte maneira. Preste atenção. Primeiro, associações positivas, tá? Olha aqui. Fui à escola e ao shopping. Fui à escola e ao shopping. Beleza? Tem que observar o seguinte. Aqui eu tenho subentendido a ideia de fui, ó. Fui à escola e fui ao shopping. Quem é que foi? Eu. Então você percebe que ir à escola
é um fator positivo, tá certo? E ir ao shopping também é um fator o quê? Positivo. As ideias são independentes. Fui à escola, fui ao shopping. Para que haja uma articulação, para que eu componha uma ideia, então nós usamos a conjunção, que no caso é a conjunção e. É a conjunção e, beleza? Olha só. Então vejam. Eu tenho uma ideia e aqui eu tenho uma outra ideia. Então ambas são o quê? Orações. Aqui é uma oração e aqui é outra o quê? Oração. Elas são sintaticamente e semanticamente independentes. Por isso são chamadas de quê? Coordenadas. E oração também o quê? Coordenada. A diferença é que uma se coordena a outra, a primeira se coordena a outra sem a conjunção, e a segunda se coordena a primeira com conjunção. A conjunção é associada à ideia de síndeto, tá certo? Tanto é que eu tenho a figura de linguagem polissíndeto. O que é o polissíndeto? Várias conjunções. Síndeto gera a ideia de sindética. Como essa se articula a outra e dentro dela não há conjunção, então ela é chamada de oração coordenada. Coordenada. O que? A, sim, dética. Oração coordenada assindética. Beleza? Já a segunda oração se coordena à primeira a partir de uma o quê? Conjunção. Então ela é uma chamada de oração coordenada, ó, sindética. Essa condição da conjunção é de adição, é de soma. É a ideia de soma, de adição. Por isso, quando eu coloco a palavra sindética, eu preciso expressar a ideia atribuída à conjunção. Por isso nós chamaremos de aditiva. Então eu tenho uma oração que se coordena a outra com uma conjunção com valor o quê? Aditivo. Correto? Beleza? Aqui se coordena a outra sem conjunção. Essa se coordena a primeira com uma conjunção de valor o quê? Aditivo. Aqui nós temos por somas, tá? Sempre na relação entre iguais. Olha aqui, percebam esse segundo exemplo. Não fui ao shopping. Não fui ao shopping, nem à escola. Nós temos aqui o verbo fui. Está elíptico aqui o verbo fui de novo. Fui. Verbos elípticos também formam oração. A primeira ideia termina aqui. Não fui ao shopping. É um valor o quê? Negativo. Nem fui à escola. Outro valor o quê? Negativo. Então eu tenho aqui uma soma de elementos o quê? Negativos. Então é, querendo ou não, uma adição negativa. Tá certo? Se eu perco R$1, uma perda é negativo. Aí eu perco mais R$1. Então eu perdi quantos? R$2. Menos 1, menos 1, menos 2. Correto? Então quando eu tenho relações iguais, eu tenho a condição também estabelecida pelo NEM de soma. A condição de soma. Correto? Agora,
Percebam aqui, olha só, novamente, uma oração coordenada assindética e aqui eu também tenho uma oração coordenada. Agora eu tenho a conjunção. Ó, conjunção. Oração coordenada assindética. Oração coordenada, perdão. Oração coordenada sindética. Com valor de quê? De soma. Então, ela é o quê? Aditiva. Correto? De valor aditivo. Beleza? Então, eu preciso sempre ter a relação entre o quê? A relação entre iguais. A relação entre iguais, ó. Igual, igual. E aqui também a relação entre iguais. Isso é muito comum, tá certo? Para que você estabeleça a condição aditiva, tá? Ótimo. Agora vejamos aqui a situação adversativa. Vejam. Preparei-me muito para a prova, mas tive um problema de saúde no dia. Então, ó, percebam aqui. Preparei, verbo, tive, verbo, correto? E aqui, ó, eu tenho primeira oração e aqui a segunda o quê? Oração, beleza? Percebam aqui, ó, o conectivo mas. O conectivo mas, beleza? Percebam que agora a relação é de opostos. Olha só, preparei-me muito para a prova. Isso é um fator o quê? Positivo. Tive um problema de saúde no dia. No dia do quê? Da prova. Isso é um fator o quê? Negativo. Quando eu tenho uma relação de positivo e negativo, aí eu tenho a questão da oposição. A questão da oposição. E essa oposição reflete a ideia de quê? De adversidade. A ideia de adversidade. Então, percebam, são ideias independentes e são sintaticamente também independentes. Uma não depende da condição sintática da outra, diferentemente das orações o quê? Subordinadas, que são dependentes sintaticamente, tá? Então, olha só, esta aqui é a minha oração coordenada, o quê? Assindética. É uma oração coordenada assindética. Já esta outra é uma oração coordenada sindética adversativa. Na prova, na hora da prova, CESP, por exemplo, gosta muito de cobrar o estudo dessas conjunções adversativas. Então, estão aqui, ó. Conjunções adversativas.
conjunções adversativas. Então vejam só. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e no entanto. E aí, nós temos que tomar cuidado com o uso da conjunção e no valor aditivo. Então, olha aqui, ó. Cuidado. Vejam. Reguei as flores todos os dias, vírgula, e murcharam. Quem é que murchou? As flores. Percebam que aqui, olha só, primeira oração, e aqui a segunda o quê? Oração. Os dois verbos, reguei e murcharam. Ó, reguei as flores todos os dias, é um fator o quê? Positivo. As flores murcharam, é um fator o quê? Negativo. Então, nós podemos perceber que entre as orações estabelece-se uma o quê? Oposição. Tá certo? Estabelece-se uma oposição. Agora, o que acontece é vejam, uma oração coordenada assim dética. E o que nós temos aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. E você percebe que o termo e aqui, ó, ele pode ser facilmente substituído por qualquer um desses. Vamos colocar aqui o mais comum, que é quem? É o mas. Ó, reguei as flores todos os dias, mas murcharam. Contudo, murcharam. Porém, murcharam. Entretanto, murcharam. Correto? Então, você percebe que esse e aqui, que é utilizado para a ideia de adição, no caso aqui foi usado para a ideia de quê? De adversidade, o que justifica inclusive a vírgula antes dessa conjunção e. Tranquilo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação do e com valor de mas. Então nós temos as aditivas e temos as adversativas, correto? Vejam só, preste atenção aqui. Esse terceiro caso, eu usarei aqui o pensamento de Descartes. Ó, vejam. Penso, logo existo. Descartes. Então percebam que eu tenho aqui, ó, verbo. Eu tenho aqui outro verbo. Se eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações, duas ideias. Percebam aqui a minha primeira oração. Primeira oração. E aqui a segunda o quê? Oração. Ó, aqui está a conjunção logo. Conjunção logo. Log, portanto, por conseguinte, são conjunções unicamente conclusivas. Conclusivas. Beleza? Então, olha só. Eu tenho aqui uma ideia independente. Penso. É uma ideia independente. Segunda ideia. Existo. É outra ideia independente. Então, vejam.
eu tenho uma oração coordenada assindética. Eu tenho aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Uma oração coordenada sindética conclusiva. Beleza? Fechou? Aí, nós precisamos colocar aqui uma situação muito importante, tá? O termo pois, porque e porquanto não, só o termo pois. Se eu colocá-lo após o verbo da oração, ele terá valor conclusivo. Então, olha só. Cuidado, vou colocar aqui. Ó. Cuidado. Se a conjunção, vejam, pois for usada após o verbo da oração, vírgula, terá valor conclusivo. Valor conclusivo, ou seja, valor de conclusão, tá? Olha só o exemplo. É só pegar o pensamento de Descartes, até porque o que me preocupa é ao falarmos de CESP com a matéria reescrita de frases, tá? Então, o que ele puder fazer, a banca puder fazer, o analisador, para deixar a estrutura estranha, para você dizer, isso não existe, isso está errado, eu nunca vi, eu nunca li, nunca escutei. Então, você precisa entender que a gramática não é lógica, ela é técnica, você segue a regra e ponto. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um comparativo, olha só. Aqui está o pensamento de Descartes, ó, penso, logo existo. Beleza? Está aqui a primeira oração, como já fizemos, e aqui a segunda o quê? Oração. Eu quero propor uma reescrita dela. Uma reescrita. Então vamos lá. Olha só. Penso. Para que eu tenha o pois com valor conclusivo, eu vou trocar o logo pelo pois, e ele precisa ser usado após o verbo da oração. Usado após o verbo. Então o que eu faço? Ó, coloca aqui, trago o verbo para cá, existo, vírgula, pois. Você vai falar, nossa, mas que coisa estranha. É estranho mesmo, é por isso que na hora da prova, eles vão fazer desta maneira. Então está aqui, ó. Vejam. A primeira oração. E aqui, a segunda o quê? Oração, porque ó, o verbo para um lugar e outro verbo para outra oração. Então está aqui, ó. Está aqui a minha oração coordenada assindética. E aqui está a minha oração. Aqui está a minha oração coordenada sindética conclusiva. Porque agora, como o termo pois foi usado após o verbo da oração dele, então eu posso afirmar que isso aqui é uma conjunção conclusiva. Estranho, mas está correto.
é uma reescrita correta. E como eu disse, você tem que tomar muito cuidado, tem que ficar atento. Por quê? O que ele puder fazer para causar estranheza a você, ele vai fazer. Então não julgue a reescrita por aquilo que você nunca viu, nunca ouviu e nunca escreveu. É a primeira coisa que ele vai fazer, é contar com isso. Você olhar para a escrita e falar, eu nunca vi, nunca li, nunca escutei. Então tá errado. Gramática não é lógica, é técnica. Você tem que conhecer a técnica, usar e pronto. Fechou? Beleza? Então vamos dar continuidade. Vimos aqui o valor conclusivo. Agora vamos perceber aqui o valor explicativo. Uma dúvida muito frequente do concurseiro, tá? É simplesmente olhar e dizer o seguinte: quando é que o PPP, pois, porque e porquanto, é explicativo e quando é que é causal? A dica importante do Prado aqui para você é o seguinte: para eu ter o pois, porque e porquanto, tá? Como conjunção explicativa, em maioria, o verbo da oração anterior estará no modo imperativo, tá? Então vejam só, a dica importante do Prado, dica importante do Marcos Prado, ó, as conjunções, pois, porque e porquanto serão explicativas quando, veja só, cuidado, em maioria, o verbo da oração anterior estiver no modo imperativo. Estiver no modo imperativo. Então, olhe só. Preste atenção. Exemplo. Não faça isso, pois será demitido. Não faça isso, pois será demitido. Esse não faça, vejam aqui, ó. Não faça, ele é imperativo negativo, ó. Imperativo negativo. Ele é um imperativo negativo. Quando o verbo está no imperativo, afirmativo ou negativo, o pois, porque e porquanto será uma conjunção explicativa. Conjunção explicativa. E um pequeno detalhe: antes de conjunções explicativas, a vírgula é obrigatória. Então, quando o PPP, pois, porque e porquanto é explicativo, a vírgula é obrigatória. Quando o PPP, pois, porque e porquanto, for causal, antes deles, a vírgula é proibida, porque a oração é adverbial. Beleza? Então, isso aqui te ajuda muito também. Não é um fator decisivo. De repente, a pessoa empregou no texto a vírgula de forma errada, mas já é uma indicação. Tá certo? Já é uma indicação. Isso pode te ajudar, tá? Então vamos lá. Percebam aqui, ó. Primeiro, a oração. Segundo, o quê? Oração. Então a minha primeira aqui. Eu tenho a oração coordenada assim, dética, e já aqui eu tenho uma oração coordenada
sindética, explicativa. Uma oração coordenada sindética explicativa. Beleza? Lembrando que esta vírgula aqui, ela é o quê? Obrigatória. Ó. Vírgula. Obrigatória. Vírgula obrigatória. Beleza, pessoal? Entendido isso? E para a gente fechar, nós temos aqui as alternativas, tá bom? Nas conjunções alternativas, eu preciso observar uma coisa bem interessante. Eu coloco assim, vou colocar aqui um vocativo. Fábio ou trabalha ou estuda. Eu preciso entender que as conjunções aqui alternativas, elas podem aparecer, em dupla. Seriam então ou, ora, seja, tá certo? Lembrando que isso aqui é um termo independente, ó. Fábio é um vocativo. Então, uma estrutura independente. Começará a partir daqui. Então, veja, eu tenho, ó, verbo, trabalha, e verbo, estuda. Então, vejam, as orações se dividem aqui, ó. Aqui está a minha primeira oração e aqui está a minha segunda o quê? Oração. Beleza? Então, olha só. Percebam aqui. Isso aqui é uma oração e isso aqui também é outra o quê? Oração. Correto? Isso aqui é uma oração, isso aqui é outra oração, tá? São ideias independentes, trabalha ou estuda. Então, aqui é coordenada e aqui também é coordenada. Aí, o que acontece? Eu preciso ficar esperto pelo seguinte, percebam que esse primeiro ou, ele não precisa estar aqui. Ele é facultativo, tanto é que eu posso tirá-lo. Eu posso, nesta frase, dizer, Fábio, trabalha ou estuda. Então, você percebe que este ou aqui, ele é facultativo. Ele não é obrigatório, mas quando eu o coloco, a ideia fica melhor, realça a ideia, beleza? Então, quando eu tenho esses elementos aqui do primeiro, ó, do primeiro aqui, o primeiro, em cada um deles, tá? Como elemento facultativo, ele não é uma conjunção. Ele é o que chamamos de palavra de realce ou partícula expletiva, que o CESP gosta muito de cobrar, tá? Então, percebam aqui, ó, que esse meu primeiro ou aqui, ele é chamado de palavra de realce. Ou ele pode ser chamado também de quê? Vou colocar aqui para trás. Ó, pode ser um, como pode ser o outro. Ele pode ser chamado de partícula expletiva. Palavra de realce ou partícula expletiva, porque ele é o quê? Facultativo.
facultativo. Se ele for facultativo, ele só vem para realçar a pronúncia. Então, como ele não funciona como conjunção, então ela é uma coordenada o quê? Assindética. É assindética. O A é o quê? Ausente de quê? De conjunção. Essa aqui é uma conjunção. Eu preciso dela. Essa aqui é uma conjunção alternativa. Essa aqui é a minha conjunção alternativa. Então, ela é uma oração coordenada, assindética, o que? Alternativa. Uma oração coordenada, assindética, alternativa. Beleza? Entendido isso? A minha preocupação é quanto ao emprego dessa palavra de quê? Essa palavra de realce. Se você não conseguir enxergá-la como uma palavra de realce, você vai chamá-la de conjunção, o que é uma classificação morfológica errada. E em vez de chamá-la de coordenada assindética, você vai chamá-la de sindética o quê? Alternativa, o que seria também uma classificação equivocada. Beleza, pessoal? E com isso, nós fechamos então o estudo das orações coordenadas. Mais um capítulo da nossa língua portuguesa. Beleza? No nosso próximo bloco, mais conteúdo para vocês. Um abraço.